Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, propaganda eleitoral no rádio e na TV tem início e obriga líderes a se expor. Relator do fim da escala 6x1 atende Lula e mantém texto sem emendas. E o recorde mundial de Pio, um grande nome do atletismo. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A partir de hoje, o palanque eletrônico, em que os candidatos saem em busca de votos com a propaganda no rádio e na TV, deve testar as estratégias dos candidatos Lula do PT e Flávio Bolsonaro do PL. Líderes nas intenções de voto na disputa presidencial, eles evitaram até agora confrontos diretos e participações em debates. Ainda que com menos peso do que no passado, o horário eleitoral vai obrigá-los a se expor, dará maior visibilidade aos demais candidatos e ajudará os eleitores indecisos a se definir. Nos programas, Lula vai procurar defender feitos de seu terceiro mandato e associar o rival ao caso das rachadinhas, à sua relação com Daniel Vorcaro e ao financiamento do filme Dark Horse. Flávio vai priorizar a economia e segurança pública e explorar as investigações de tráfico de influência que pesam contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Tarcísio de Freitas estreia hoje no horário eleitoral com críticas diretas ao PT e balanço de sua gestão em São Paulo. Em uma inserção que o Estadão teve acesso, Tarcísio afirma que São Paulo só é a potência que é porque o PT nunca governou o estado. Na primeira propaganda, Fernando Haddad terá ao seu lado o presidente Lula, Geraldo Alckmin e integrantes de sua chapa, buscando reforçar o seu apoio nacional. Tarcísio terá 70% do tempo de propaganda, contra 30% de Haddad. Saneamento, privatização da Sabesp, pedágios e segurança pública devem estar entre os principais temas da disputa. O senador Omar Aziz apresentou o relatório na CCJ do Senado, mantendo o texto da PEC que acaba com a escala 6x1 e rejeitando todas as emendas. A proposta reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial e garante 2 dias de descanso. A PEC poderá ser votada na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana e depois seguir ao plenário. O avanço ocorre depois de um acordo político entre Lula, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que prevê acelerar pautas de interesse do governo antes das eleições. A oposição, liderada por Flávio Bolsonaro, tenta barrar a votação antes do pleito. A taxa de desemprego ficou em 5,3% no trimestre até julho, a menor para o mês desde o início da PNAD contínua, em 2012. A população ocupada chegou ao recorde de 103 milhões de pessoas, com 1 milhão de novos trabalhadores no mercado. Economistas avaliam que a força do emprego e o aumento da renda podem dificultar a queda da inflação, principalmente de serviços, e limitar o corte de juros. O rendimento médio ficou em R$ 3.762, praticamente estável no período. Oh my God, Mário, back, não, back. E equipes de resgate procuram sobreviventes depois da gigantesca enxurrada de lama, gelo e detritos atingir vilarejos no Nepal e no Tibete. Esse desastre deixou mais de 380 mortos, 1.400 desaparecidos e cerca de 250 mil pessoas isoladas. A força da correnteza destruiu casas, estradas e pontes. Cientistas apontam que o desastre provavelmente foi provocado pelo deslizamento de rochas e o colapso de uma geleira.
Em São Paulo, as obras da estação 14B Saracura, da linha 6 Laranja do metrô, foram interrompidas após novos achados arqueológicos. Foram encontrados vestígios de práticas religiosas de matriz africana. O material foi encaminhado ao IPHAN, que definirá as medidas de preservação e os próximos passos da obra. Notícia no seu tempo. Uma coisa que ficou muito marcado comigo foi 2021, onde eu corri mais rápido que o recorde mundial, mas eu fui terceiro. E eu trabalhei bastante durante esses anos para chegar aqui e garantir que quando eu quebrasse o recorde mundial novamente, eu seria o primeiro, eu passaria a linha em primeiro. Alisson dos Santos, o Pio, é o novo recordista mundial dos 400 metros com barreiras. Na Diamond League de Zurique, o brasileiro superou o recorde de Karsten Warholm, vigente desde 2021. Foi a 5ª vitória de Pio na competição em 2026. Com a marca, o Brasil volta a ter um recordista mundial no atletismo após 28 anos, desde Ronaldo da Costa, na maratona de 1998. O feito também coloca Pio entre os 5 brasileiros que já alcançaram recordes mundiais na modalidade. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia, um excelente fim de semana e até segunda. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.